Bom, galera, nessa aula aqui, tá, a gente vai abordar o conceito de liquidez, tá? E todos os cenários que a gente vai considerar válidos para que a gente utilize essa liquidez como forma ali para mitigação à nossa POI, ok? Beleza, antes de mais nada, tá? Queria lembrar vocês que na descrição desse vídeo tem um grupo no Telegram, tá? O link dele. E diretamente lá a gente vai estar abordando desde o início das aulas que a gente iniciou aqui, tá? Até a aula atual, diretamente na prática, tá? Então, vocês podem usar e usufruir desse conteúdo para que de fato vocês evoluam cada vez mais, acompanhando isso aqui diariamente no gráfico ali, ok? Beleza, essa aulinha aqui vai ser bem rápida, tá, galera? Mostrando aqui de fato a teoria, tanto o movimento de alta quanto de baixa, tá? Para que de fato vocês não tenham dificuldade em encontrar esses cenários, ok? O primeiro cenário vai ser simplesmente a liquidez estrutural, tá? Ou seja, vai ser usado de que forma? Suponhamos que aqui a gente tenha uma POI, tá? Ou seja, uma POI da esquerda para a direita, e a gente simplesmente não tem liquidez nesse movimento, ou seja, suponhamos que a gente venha de um cenário assim e o preço começa de fato a introduzir um fluxo de alta, a gente tem a nossa POI, ele gera liquidez, a gente utiliza dessa liquidez estrutural como mitigação, após a mitigação a gente começa a ver um cenário de baixa aqui, ok? Tem uma variação desse cenário que seria de que forma? Simplesmente a gente tem um cenário de baixa, vamos supor aqui ó, uma estrutura bem colocada de baixa, ou seja, boss aqui e outro boss aqui. E aqui a gente tem de fato uma POI, né, que em si não teve mitigação ainda, e o preço simplesmente retorna lá, gerando a mitigação, né, consumindo essa liquidez aqui que seria estrutural. De consequência, ele simplesmente vai gerar o choke aqui, né, abordando um pouco de estrutura com vocês. E a partir daqui ele gera essa correção, tá? Então ela pode ser utilizada das duas formas aí, tá? Tanto no fluxo quanto na estrutura em si, ok? Aqui embaixo também seriam os mesmos cenários, tá? Vou colocar aqui de fato para vocês. Um movimento aqui de alta, POI aqui, ele gera liquidez estrutural, mitiga e segue o movimento que de fato deveria seguir aqui, tá? Que seria para essa expectativa. Outro cenário, que seria o que eu comentei com vocês, tá? Boss, POI, preço retorna, gera mitigação, consome liquidez, colocando estrutura simplesmente vai gerar o choke, e aqui a gente tem essa correção. Ok, então liquidez estrutural vai ser usada dessa forma aí. Tá? Agora, próximo cenário, que seria o que? As equal highs e as equal lowers, tá? Que seriam basicamente topos iguais e fundos iguais, tá? Quando que vai ser utilizado isso aqui? Basicamente no mesmo cenário que a liquidez estrutural, porém a gente vai utilizar ele apenas de uma forma, tá? Que seria basicamente visando ali dentro de uma estrutura de swing, que seria a nossa visão de fluxo, ok? Ou seja, simplesmente uma estrutura aqui, tá? O preço vai lá, tem uma POI, ele simplesmente faz topos iguais, consome essa liquidez e a partir daqui a gente vê o preço simplesmente seguindo seu cenário de baixa, ok? A equal lower, tá? Que vai ser os nossos fundos iguais, vai ser basicamente o mesmo cenário, tá? A gente vai ter um movimento aqui, a gente vai ter a nossa POI, ele simplesmente faz os fundos iguais, que vai ser basicamente a nossa liquidez, o preço retorna, faz a mitigação do nosso POI, consome a liquidez e segue a expectativa, tá? Que simplesmente vai ser romper o topo aqui, ok? Bem simples, bem rápido, ok? Próximo cenário vai ser o que? A nossa Trendline Liquidity, tá? Que é simplesmente a liquidez de linha de tendência. E embaixo a mesma coisa, tá? Liquidez de linha de tendência, tá? Que a gente tem que de fato observar sobre isso. É basicamente uma estrutura, tá, galera? E de fato vem desse cenário. Aqui a gente vai ter a nossa POI. O preço gera toda essa liquidez, consome ela, tá? Mitigando o POI para simplesmente seguir um cenário de baixo, tá? Então isso aqui é um cenário válido de liquidez pra gente, ok? Cenário aqui abaixo vai ser o que? A mesma coisa. A gente vai ter a nossa tendência aqui, o preço vai gerar uma POI, ele utiliza dessa liquidez gerada para simplesmente consumir e mitigar a nossa POI. A partir disso, o preço segue, ok? E o cenário de fato
à direita e o último cenário vai ser o nosso fake choke, tá? Que é um cenário um pouco mais específico, tá, galera? Quando a gente não tiver nenhum dos três cenários à esquerda, a gente vai aguardar de fato a geração de liquidez que vai ser utilizada como fake choke. E o fake choke ele vai ter a variação que de fato, quando ele é imprimido diretamente no gráfico, né, ele vem acompanhado da Trendline Liquidity, tá? Ou seja, simplesmente para que vocês entendam, ele vai ter a POI aqui, ele vai gerar esse fake choke. Gerando fake choke, ele vai provavelmente vir acompanhado do que? Dessa trendline, ou seja, ele gera o fake choke, que já vai ser válido para consumo de liquidez, tá? Então ele poderia simplesmente vir consumir aqui e cair, ou ele vai vir dessa forma, que ele vai simplesmente vir junto com a trendline, consome aqui e depois segue o preço, ok? Então, o que a gente tem que ver? Simplesmente aqui eu coloquei um pouco de oferta e demanda para que de fato fique bem mais didático e vocês entendam, né, o que de fato está sendo passado aqui. E vai ser o que? A gente vai ter uma POI, né, ela vai vir aqui da esquerda para a direita. A gente não tem liquidez, o preço vai, imprime o fake choke, consome, então a gente não vai operar daqui, tá? Simplesmente vai ser um falso choke, tá? Uma falsa troca de tendência aí, tá? Do fluxo, para que simplesmente seja consumido e a partir disso, né? A partir do consumo dessa liquidez e mitigação do POI, ele vai fazer o choke de fato e a partir daqui a gente segue negociando esse movimento, tá? E o cenário de baixo é a mesma coisa, tá? A gente tem o que? Uma tendência aqui, a gente tem a nossa POI da esquerda para a direita, não temos nenhum dos três tipos de liquidez à esquerda, ele simplesmente vai gerar o fake choke, vai consumir ele, a partir desse consumo a gente aguarda o choke novamente e a partir dele a gente vai e negocia o movimento aqui para simplesmente seguir esse preço, ok? Então é bem simples, tá? Bem fácil ali de fato a gente identificar isso. Logicamente vou dar exemplo para vocês aqui diretamente no gráfico para que a gente aborde isso aqui de uma forma um pouco mais clara, ok?